Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Então, iniciamos aí a nona reunião. Tem mais duas, né? Essa reunião e semana que vem na outra. Então, a partir da semana que vem, vocês podem começar a apresentar. Eu vou colar no grupo lá uma tabela depois, para vocês colocarem os nomes, né? Depois a gente vai falar mais da apresentação, mas como eu venho falando para vocês, né? A apresentação não é obrigatória. Ela vale 10 pontos, né? Se fizer tudo certinho lá e não precisar ficar com 90, né? Mas é importante participar, enfim, apresentar é o momento principal do nosso grupo de estudos. E também, né, se não foi como vocês esperavam, a implementação não deu os resultados que eu esperava, não tem problema, né? Apresenta como foi, é importante, né? Falar das nossas dificuldades também, da sala, da realidade de cada um, né? Então, é dessa forma, né? E aí eu acho que foi no outro grupo que o pessoal perguntou lá no final da apresentação, tem uns slides lá, né? Tem, do 1, 2, depois, lá no relato de implementação, aqueles slides não são obrigatórios, tá? Tem lá a conclusão, né? E tem mais um slide lá para pôr a foto, enfim, aquilo é só para orientar vocês para a apresentação. Quem quiser usar, usa, quem não quiser, para focar nos pontos principais, né? Que é relatar como foi a implementação, os resultados, porque vamos ter aí uns 5 minutos cada um para apresentar, né? Então, para direcionar no que é principal, né? Para a gente não extrapolar o tempo e todo mundo conseguir apresentar, né? Apesar que a nossa turma teve alguns desistentes, iniciamos com 19, né? Mas alguns desistiram, enfim, por problemas pessoais. E aí Só um não. pouquinho, Sim. veio um pouquinho cortado. É necessário fazer aquela última parte lá ou não? Não, não é. Não, tá. Aquilo é só para quem quiser usar para apresentação, é para mim Ah, tá. dar um Eu posso, norte. então, retirar aqueles slides. Sim, pode. É só Tá bom. para nortear vocês para a apresentação, né? O que é Aham. principal. Então é isso. Depois a gente vai falar mais sobre as apresentações. Eu acho que vai entrar mais gente daqui a pouco. Aí a gente fala mais. Eu vou mostrar os slides ali. Então, como eu estava falando, hoje a reunião é sobre integração curricular, né? Essa questão de fazer atividades interdisciplinares, né? A reunião é de semana 19 ao dia 23, lembrando que o prazo do diário formativo foi até dia 16, mas ainda estou recebendo, tá? Só a nota vai aparecer como recuperação, mas não tem problema. Pode continuar enviando, tá? Só preste atenção que tem um slide, tem duas tabelas, né? Até a reunião 7, eu acho, e a 8, não lembro quais eram duas tabelas, uma de autoavaliação e uma de avaliação dos subgrupos. E depois tinha um slide de uma reflexão, né? E aí é para aquele slide tem que preencher também, tá? Alguns esqueceram. Se alguém, mas assim, quem entregou e eu não escrevi nada, não pedi nada, tá tudo certo, tá? Quem entregou e eu não escrevi nada, tá tudo certo. Alguns esqueceram, né? Eu não lembro se foi essa turma, falou, professor, tem o último slide ali. Aí se tiver que consertar alguma coisa, tem que cancelar o envio e aí conserta e envia novamente. Porque quando ele chega aqui, não adianta mexer ali se ele tá no Drive, que eu não atualiza aqui para mim, tem que cancelar o envio. Aí ele atualiza. Quem enviou até ontem, tá? Eu corrigi lá, lancei a nota, enfim, tá lá, tá? Então, aquele lembrete de sempre para ficar com as câmeras abertas, né? Para a reunião se tornar mais viva, mais interativa, para que a gente também está no manual do cursista, né? Então, só esses lembretes. Aqui é a nossa agenda, nosso cronograma, né? Então, hoje é a reunião 9, semana que vem, estratégia de avaliação da produção pedagógica, e aí metade da reunião é destinada à apresentação. Se tiver mais gente para apresentar, eu posso até aumentar o tempo aí da apresentação, né? Que é o foco principal. E na última é só as apresentações, né? O feedback, o compartilhamento. Vai ter algum formulário sobre a avaliação da jornada e tal, mas é bem breve. Lembrando as faltas, né? Vocês podem faltar 2 dias, até olhei lá quem está pendurado, entre aspas, eu mandei mensagem, falou, professor, tá, cuidado, faltou 2 dias, então não pode faltar mais, né? A nossa agenda de hoje, ali 10 minutos para o acolhimento, né, e falar dos objetivos, 5 minutos para a nossa experiência, fundamentando a prática 20 minutos, ou em ação 40 minutos. Então, no em ação de hoje, vocês vão se reunir em grupo e vão pensar numa aula interdisciplinar, né, de integração curricular entre
Geopolítica e linguagens e suas tecnologias, tá? Vocês vão pensar uma aula nesse sentido. Aqui, compreender o conceito de integração curricular, conhecer a proposta de integração curricular que consta no caderno da trilha de Geopolítica do segundo trimestre. Planejar uma atividade de integração curricular. Então, a habilidade de integração curricular. Professor, nesta reunião abordaremos a seguinte habilidade de integração da área de linguagem e suas tecnologias. Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens, imagens estáticas e movimento, música, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-se no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Aqui alguém já fez alguma atividade, conseguiu fazer alguma coisa interdisciplinar, integração curricular com outra área em geopolítica, que esse ano alguém conseguiu fazer alguma coisa? Já fez? Não. Então, aqui, né? Aqui vai falar um pouco da questão da união faz a força, né? De fazer o trabalho em conjunto. A gente sabe das dificuldades de fazer isso, né? Mas a gente também sabe que se a gente conseguisse fazer uma atividade interdisciplinar, integração curricular, né? É sempre bastante produtivo, né? Na última reunião nós falamos sobre os filmes, e alguns falaram, né, que fazem trabalhos em filmes com outros componentes, com outras disciplinas, né, e é bem produtivo. Então, eu tenho algumas frases, né, para aí, de ditado popular, né, de senso comum, que enfatiza essa questão da união, né. Então, tem alguns aqui, ó, ninguém chega a algum lugar sozinho, não, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, a união faz a força, juntos somos mais fortes. Alguém lembra de mais alguma frase dessas ditados populares sobre a união faz a força, enfim? Alguém lembra de mais alguma? Pode escrever no chat, se não quiser falar. Alguém lembra? Não? Essas são as mais ouvidas, né? Eu lembro de uma mística que o pessoal... Eu trabalhei na escola do movimento, né? Então, sempre tinha uma mística, né? Uma vez por semana. E aí tinha uma mística lá que... Trabalhadores, é um livro, né? Essa frase é do Marx, né? Bastante conhecido. Verdade, eu tinha esquecido dessa. Então, aí eles faziam... Essa frase era bastante usada lá no movimento também. Então, eles faziam uma mística, né? Que eu acho que todo mundo já viu essa mística, que tinha lá uma pessoa, tipo, tinha lá o patrão e o funcionário, enfim, né? Alguém subordinado ao outro. E aí, aquela pessoa ia tentar negociar, ele ia representar uma varinha, o patrão pegava e quebrava a varinha, né? Aí ia com duas varinhas, pegava e quebrava as duas varinhas de madeira. Aí, enfim, ia lá, até a quinta varinha ele conseguia, chegava na quinta, já não conseguia, né? Para demonstrar ali a união, né? Que unidos somos mais fortes, enfim. Então, é dessa forma. Não sei se alguém lembra de mais alguma, mas a gente sabe, né, que em qualquer momento... Eu estava comentando lá no nono ano, né? Falando sobre os blocos econômicos. E aí alguns diziam, blocos econômicos, qual que é a vantagem, enfim. Aí eles são do campo, né, e alguns tinham aquelas associações de máquinas, né? Ele falou, olha, vocês aí têm a associação de máquinas aí, um tem o trator, outro tem a plantadeira, outro tem a colheitadeira. Aí o pessoal se reúne, né, cada um utiliza, né, o que o outro tem aí, a potencialidade do outro, o instrumento do outro. Então os blocos econômicos é mais ou menos parecido, né. Eu brinquei, eu falei assim, a Inglaterra é como se o cara lá do trator, né? Ele tem o trator e outro cara tem uma carretinha. Aí ele está em desvantagem, né? Ele acha que está em desvantagem, o cara usa a carretinha, tá com a carretinha no grupo e usa o trator, que é algo mais caro, enfim. Espero que eles tenham entendido, né? Mas aí é nessa questão que a gente sabe, né? Que todo trabalho em conjunto, em qualquer atividade, né? Se a gente conseguir fazer trabalho integrado, enfim, né? Ele é melhor, é mais consistente, né? E é uma dificuldade que a gente vê dos alunos, né, de fazer trabalho em grupo hoje. Você dá o trabalho, eles dividem tudo em partes, né? Aí um tá lá parado, você fala, mas o que você está fazendo parado? Eu já fiz minha parte, agora o fulano tá fazendo a dele, o fulano vai desenhar, eu vou copiar, enfim, né? Então, não sei se antes eu não percebia isso, né, mas parece que cada vez mais tem essa dificuldade de fazer trabalho em conjunto, né, de forma de dividir, né, que ficaria mais ou menos bem dividido. Mas se bem, né, que até na faculdade, lá, agora tá lembrando algumas situações, não era bem dividido, né, vamos cobrar dos nossos alunos.
Aí eu lembro que a professora Marga, a Raquel conhece, falou assim, mas tem uma vantagem quando vocês vão fazer trabalho em grupo, vocês carregam alguém nas costas, é que você vai aprender mais, você vai esforçar, vai fazer tudo, né, e lá na frente você vai ser o melhor profissional. Eu lembro dessa frase que ela falou, mas não é fácil, né, carregar alguém nas costas, entre aspas. Então, a Base Nacional Comum Curricular define os conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes devem adquirir na educação básica. A integração curricular alinhada à BNCC propõe uma abordagem pedagógica que conecta diferentes componentes curriculares, promovendo uma aprendizagem mais contextualizada e significativa. Cursista, você já desenvolveu algum trabalho integrado com outras áreas de conhecimento? Conte-nos sua experiência. Então, aqui com certeza vocês já fizeram algum trabalho com outra disciplina. Aqui, não falando só de geopolítica, né, em geografia mesmo, ou em outra área, em outra disciplina que vocês têm, né? Então, alguém gostaria de falar aí que tipo de atividade vocês já fizeram, né? Com outros professores de língua portuguesa, de história, enfim. Quem gostaria de falar aí? Ou nunca tiveram essa... Pode falar, professor Jaime. Então, boa tarde a todos. Últimos anos, eu estou em duas disciplinas, né? Geografia e projeto de vida. Aí eu não sei se conta também, mas aí eu faço bastante trabalho em conjunto comigo mesmo, né? Interdisciplinaridade entre as matérias, né? Aí que a gente tem um pouco mais de facilidade, mas se é para sentar com colegas, né? A gente não tem esse tempo hábil, não temos hora de atividade para isso, nunca batem as horas de atividades. E outras vezes um professor está na escola, que as áreas que a gente poderia atuar mais junto, de repente com história, né? Até matemática, com a questão de tabelas e gráficos, né? Mas a gente não tem essa dificuldade de, então, sentar junto, planejar, organizar e ver como vai ser feito. Em projeto de vida eu fiz um segundo ano, faz umas 2 semanas, né? Estava trabalhando lideranças em projeto de vida e em geografia nós tínhamos lá um tema que era neoliberalismo. E aí eu, então, avaliei nas duas matérias um trabalho só. Eles realizaram cartazes com lideranças neoliberais, mundo afora, né? Então, eles foram atrás, buscaram exemplos de líderes de algumas nações aí, como do Reino Unido, né? Até da Coreia do Sul, né? Algumas lideranças neoliberais que eles encontraram e produziram cartazes e apresentaram para os colegas. Né? Nesse sentido, daí eu consegui uma interdisciplinaridade comigo mesmo, né? Com disciplinas diferentes, né? Entendi. Eu tenho, numa turma, eu tenho projeto de vida, geografia e pensamento computacional. Eu também faço essas comigo mesmo, esses trabalhos. Professora Raquel? Eu faço com a professora de física, né? Eu falei na aula passada, né? Com o trabalho recursos energéticos, que ela também esse ano tem, principalmente terceiros e quartos anos, porque é curso técnico, né? E aí tem essa possibilidade, isso em as disciplinas específicas, né? Gestão de recursos naturais, áreas que são muito afins da geografia, tanto que por isso que também eu tenho as disciplinas. E eu sou que nem o professor Jaime, eu tenho geografia e projeto de vida, e tenho a professora Mauri, que também é geografia e projeto de vida. Então, nós dois fazemos entre as nossas duas disciplinas essa troca. Agora a gente está montando um evento, né? Que é o Dia das Profissões, que vai ser aquele evento que a gente faz trazendo as profissões, e daí também a gente faz, eles fazendo um estudo geográfico, né, da distribuição das profissões, locais mais atrativos, né, por exemplo, Japão, China, que atrai mais os ramos da tecnologia, de energia, então a gente consegue fazer isso, envolve bem os estudantes, né, e eles gostam bastante. Então, eu e a professora Mauri conseguimos fazer esse entrosamento, porque nós dois temos ensino médio, projeto de vida e geografia, isso. Então, aí conseguimos fazer essa troca. Bacana, prof. Mas aí eu também estou pensando em alguma coisa em relação às profissões. Aí eles pesquisam e apresentam para as outras turmas? Não, a gente monta o evento, eles pesquisam, sim, sobre o que mais o que o país tem mais atrativo, né? Profissão mais atrativa, daí tem aquela questão da fuga de cérebros lá, que tem um texto bem bacana para trabalhar com eles. Em geografia a gente trata mais disso, a distribuição espacial, né, geográfica, os efeitos da globalização, né, nesse cenário, e daí a gente traz profissionais, principalmente egressos aqui da escola, que já estejam no mercado de trabalho,
que seja da área de contábil, a área bancária, a área de serviço de saúde, a área de jurídica, a gente tem a área mesmo ambiental, e aí faz as aproximações, né? Aí, trazendo essas pessoas para esse seminário, eles dão os seus depoimentos, faz como uma mesa redonda, né? E é os estudantes que montam o evento. A gente só fica nos bastidores, né? Eles que fazem emite convite, agora eles estão na fase de confeccionar cartazes de divulgação, porque vai ser fim de setembro o evento. Então, a gente trabalha dessa forma, né? Já fizemos um no primeiro trimestre, mas foi menor, foi só aqui dentro da escola, professores, que nós temos professores que são egressos da escola. E daí agora, no terceiro trimestre, já vai ser, daí vai ser um mais abrangente, vão ser 12 profissionais, se não me engano, que são egressos daqui, que já estão com suas carreiras consolidadas, né? E aí a gente amarra as duas, entende? Com as projeções, o que tem no mercado internacional. Por exemplo, como é a profissão de enfermeiro aqui, como é nos Estados Unidos, como é de um contador aqui, como é um contador, entende, lá na Europa, e a gente vai fazendo esse contraponto. Ah, entendi, bacana, é uma boa ideia, pensando em fazer alguma coisa lá. Pessoal, mais alguém gostaria de contar sobre... E os estudantes adoram, prof. Eles gostam, né? Tem que dar uma sacudida lá, os alunos estão muito sem perspectiva, né? Lá na minha escola, pelo menos, se fala. O primeiro ano, todos relatam que gostam mais de ficar em casa. E aí tem outro dia tinha aquelas profissões, né, ligadas ao marketing digital, que são profissões que, né, eu conheço uma pessoa que ele é web designer de uma empresa noruega, né, e mora aqui. E aí eu pensei, essa foi, mas mesmo assim não chamou muita atenção. É muito difícil, tem que fazer muito curso, então talvez, né, trazer alguém para falar também é importante, né? Prof, então eu estava discutindo com nós tivemos uma reunião específica do projeto de vida, agora já fugindo um pouquinho, né, aqui na escola, um dia com o pessoal do núcleo, né, as psicólogas e tal, e aí falando como é uma geração diferenciada. No nosso tempo, me parece que os estudantes gostavam mais até mesmo desse entrosamento, a educação física era o auge para eles. Hoje, eles fogem até da educação física, eles querem ficar enclausurados, eles não querem saber nem da educação física. Então, como mudou, né, tudo isso? Da educação física também, eu vejo os professores reclamando, né, daí, às vezes eu brinco e falo, é tranquilo, você tem o poder da bola lá, coloca a bola embaixo do braço e fala, fiquem quietos. Aí eles falam, não é bem assim, tem que convencer os alunos a participarem, uma boa parte não quer participar, enfim, não gosta, né, então, é diferente mesmo. Pessoal, mais alguém gostaria de falar de alguma atividade integrada? O que tem a semana lá da consciência afro, né, da cultura indígena, que aí eu acho que todas as escolas fazem, né, uma atividade interdisciplinar, né, de integração curricular. Eu faço umas atividades mais simples, já fiz, por exemplo, os alunos pesquisam um texto, escrevem uma... A professora de língua portuguesa estava trabalhando lá os gêneros, né, carta, né, então aí eu colono no ano na Europa, eles pesquisaram lá um país da Europa, escreveram uma carta como se estivesse conhecendo o país, escreveram para alguém, daí a professora trabalhou nesse gênero, corrigiu, enfim, algumas coisas mais simples, sobre solos também, com a professora de ciências, umas coisas mais simples assim. Aqui tem um videozinho que fala sobre Olá, integração hoje vamos curricular. falar sobre a integração curricular. Integração curricular é a conexão entre diferentes Olá, hoje vamos falar sobre a integração curricular. Integração curricular é a conexão entre diferentes disciplinas e áreas do conhecimento no currículo escolar. Ela promove uma aprendizagem significativa e contextualizada, ajudando os alunos a fazerem conexões entre os conteúdos e a desenvolverem habilidades. Essa abordagem facilita a compreensão e aplicação dos conceitos aprendidos, além de estimular o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas, competências essenciais para o século XXI. E aí, professor, vamos trabalhar de forma integrada no currículo e transformar a educação de nossos estudantes. Obrigada. Então ele fala, né? A gente sabe que é importante, enfim, vocês listaram algumas dificuldades que se tem para trabalhar de forma integrada, né? Então, a integração curricular traduz e concretiza o objetivo central da educação: promover o desenvolvimento integral dos estudantes com suas dimensões intelectual, física, ética, moral, simbólica, social e afetiva, né? Então,
que a ideia da fragmentação, né? Os alunos vêm de forma fragmentada. Às vezes você vai falar, trabalhar escala, e falar, isso parece mais matemática, né? Ou vai falar, mas que bom que a gente está conseguindo aqui fazer uma atividade interdisciplinar, né? Então eles vêm de forma fragmentada, né? E devia ser ao contrário, né? Devia ser um todo, mas devido aí a algumas situações, a gente acaba ficando fechado mais na nossa área, né? Porque tem que cumprir os prazos, as metas, enfim. E também, às vezes, desde a universidade, né? Se vem na geografia mesmo, tem essa divisão entre física e humana, né? Tem universidades que até os departamentos são separados, e aí começa a fragmentar, né? Cada um na sua área, enfim. Às vezes não se conversa, né? Com outras áreas, então essa fragmentação, né, ela ocorre e tal, né? E em várias áreas, né? O RCO mesmo estava conversando com o professor de história, né? E para ver, né, se a gente conseguia ali conversar para fazer alguma atividade. Então, eu trabalhei em Guerra Fria, lá a gente trabalha, né, no primeiro trimestre, no nono ano, e está trabalhando agora. Então, aí eu falei lá, ele vai retomar agora. Então, se fosse, né, no mesmo trimestre, então ali no RCO já se desse ali, né, uma sintonizada com as áreas mais próximas, né, já auxiliava para a gente fazer algumas atividades. Falando nisso, teve ali, né, um edital para se inscrever, para ajudar a elaborar, né, revisar o material do RCO, né, não sei se alguém se inscreveu, né, depois foi prorrogado o prazo também. As ciências humanas e sociais aplicadas desenvolvem o pensamento crítico e formam cidadãos reflexivos e éticos. Os componentes da área articulam conceitos, procedimentos e teorias, contribuindo para o desenvolvimento progressivo do estudante. Então, aí você fala, integração entre componentes permite ressignificar saberes, dando sentido à vida e à prática social dos estudantes do ensino médio. As habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas são mobilizadas de forma integrada, valorizando contextos diversos, como histórico, econômico, social, ambiental, cultural e do modo trabalhado. Então, essa integração é importante. Como eu falei, dentro da geografia mesmo, a gente faz essa integração, né? A gente vai explicar lá sobre problemas ambientais, né? O desmatamento provoca isso, isso, aquilo. Mas aí, né, as consequências do desmatamento. Mas quem provoca o desmatamento, né? Por que ocorre esse desmatamento? Então, a gente já faz ali essa integração, né? Trabalho de forma conjunta, apesar que às vezes lá nas pesquisas, mestrado e doutorado, já é mais compartimentado, né? Às vezes, claro, que se fala um pouquinho, quando é da física, se fala um pouquinho da humana, mas o foco é da física, até porque se quiser falar de tudo, né, não fala de nada. Mas na sala de aula a gente consegue fazer isso, né? Mas se conseguir fazer com outros componentes, aí leva para mais completo ainda, né? Para ver ali todo, para ver o todo, né? Aqui, exemplo de trabalho integrado, né? Tem aqui, trilha de aprendizagem, práticas desportivas, né? Trilha de aprendizagem geopolítica. Então, esse é ali da ciências humanas e suas tecnologias, né? Desenvolvimento do raciocínio geográfico por meio de diversas linguagens, jogos analógicos digitais. Então, tem o Em Ação, ele é mais cedo aqui, mas depois a gente tem mais coisas, né? Depois do Em Ação. Como eu falei no início, hoje vocês vão pensar numa aula que ela seja ali integrada, né? Interdisciplinar entre geopolítica, linguagem e suas tecnologias. Aqui tem, cada grupo vai ficar com uma aula, tá? Só deixa eu vou abrir o material aqui de apoio. Só ele é meio lento para abrir aqui, eu não deixo ele aberto, porque senão ele pesa a internet, que essa hora aqui não é fácil. Então, esse é o material do Em Ação, tá? Nós vamos dividir em 4 grupos. O grupo 1 vai ficar com a aula 48, né? A aula 48 é sobre integração regional e acordos comerciais. Aí o grupo 2 com a aula 49, que é blocos econômicos mundiais e seu papel geopolítico na atualidade. O grupo 3, aula 51. Agora eu parei o compartilhamento. O grupo 3, então, é a aula do Brexit, né, o Reino Unido lá, que acabaram saindo da União Europeia.
E o grupo 4, aula 52. Ai, fechei de novo. Muita aba aberta. E o grupo 4, principais órgãos econômicos internacionais. Então, cada grupo vai olhar para uma dessas aulas e pensar em fazer uma aula integrada com linguagens e suas tecnologias. Aqui tem um exemplo, tá? Então, deixa eu ver que está o exemplo aqui. Aqui tem um exemplo, né? Então, objetivo de estudo: debate sobre jogos eletrônicos no Mercosul e na União Europeia. Então, jogos eletrônicos ali, né, ligado a linguagem e suas tecnologias, né, Mercosul e União Europeia, aí, os blocos econômicos, né, que a gente trabalha em geopolítica. Então, a área para fazer a integração, né, a área de linguagem e suas tecnologias, especificamente na trilha práticas desportivas, né. Então, nessa área. Aí, o encaminhamento metodológico. Aqui é o debate, né? Vai ser um debate, a introdução e contextualização, apresentar o universo do e-sports e sua crescente relevância global. Em seguida, contextualizar os blocos econômicos Mercosul e União Europeia, destacando suas características e objetivos. Né? Divisão em grupos de pesquisa, dividir a turma em grupos, atribuindo a cada um blocos ou uma perspectiva específica, jogadores, desenvolvedores, governo. Então, por exemplo, pode atribuir, aqui nesse exemplo, cada grupo ficar ali com um bloco e vai aliviar o governo, tem políticas para incentivar esse esporte, como que é isso, né? Os desenvolvedores, né? Como que está ali o mercado de trabalho, enfim. Os grupos deverão pesquisar sobre a indústria do esportes, né? Se tem políticas públicas, qual o impacto econômico, né? Os desafios. O debate, estabelecer um formato de mesa redonda, né? Um debate, onde vai ter um moderador. Propor perguntas que estimulem a discussão, como o impacto do esporte na integração regional e os desafios para a criação de uma liga unificada. Avaliação, avaliar a participação e a qualidade dos argumentos e a capacidade de trabalho da equipe. Promover um debate reflexivo sobre os impactos na globalização. E aí também, né, a gente puxa aí para geopolítica, né, sobre esportes, qual que é o impacto aí através da globalização, né, qual que é o impacto na cultura, enfim, na economia. E aí sugerir atividades complementares. Então, aqui é um exemplo, né? Ali os itinerários, né, as trilhas, né, ali de linguagem e suas tecnologias, né? Tem ali, se não me engano, a língua portuguesa, né, língua inglesa, enfim, né, a que tem ali dentro da trilha de geopolítica e de linguagem e suas tecnologias, né? Então, é integrado com a de geopolítica. Cada grupo vai ter esse material aqui. Então, tem aqui, o grupo 1, por exemplo, é esse grupo aqui, a aula 48 está aqui, né? E aqui tem o caderno de trilhas, lá na página 684, tem um exemplo, eu vou abrir aqui, tem tempo, página 684, tem um exemplo da trilha, né? Uma sugestão de atividade ali interdisciplinar, né? Deixa eu abrir aqui, 684. Deixa eu ver aqui. Então, aqui tem os objetivos, né? Deixa eu ver mais abaixo aqui. Estratégia de ensino. Aqui está falando sobre a Primavera Árabe, né? E aqui tem alguns exemplos, né? De uma atividade de integração curricular, né? E tem os materiais também aqui. Deixa eu ver onde é que estão eu acho que eu passei dos materiais já. Tem uns links. Aqui, alguns links, né, de atividades que vocês podem sugerir. Lá tem um material complementar lá. Vocês podem sugerir algum desses links, né? Ali tem daquele do eSports, que a gente falou, tem aqui, profissão gamer, né? Conheça o universo do eSports. Tem um videozinho ali que vocês podem sugerir lá. Não vai ser sobre o eSports, tem mais outro aqui. Esporte eletrônico, né? A história do videogame. Protagonismo da Ásia no setor de games. O Japão e a importância da Ásia na cultura dos jogos. Aqui está mais focado, né, nessa área, né? Mas vocês podem fazer com outra, tá? Então, aqui, na página 684, tem aqui um exemplo, né? Alguns exemplos para fazer
essa atividade de integração curricular. Então, vocês têm a aula, né? O grupo 1 tem aqui a aula, tem esse caderno das trilhas, né? E aqui tem um espaço para preencher. Aqui, então, aqui o objeto de estudo, né? Agora eu não lembro qual que é a aula do grupo 1, a aula 48, mas aqui o objetivo de estudo vai estar lá na aula, né? A área integrar, então, é geopolítica, e aí uma que vocês vão escolher ali dentro da linguagem e suas tecnologias. O encaminhamento metodológico, né? Ali é a explicação de como que vai ser dividido em grupo, o que os alunos vão fazer, vão pesquisar, como que vai ser avaliado. E aqui o link dos materiais, né? Vocês podem sugerir outros vídeos aqui, ou pegar um daqueles lá da trilha, né? Que eu mostrei do caderno de trilhas. O grupo 2 é a mesma coisa, o que muda é a aula, né? Então o grupo 2 tem aqui o link da aula 49, né? Aí essa parte aqui é o mesmo. O grupo 3, aula 51, né? O link da aula 51. Grupo 4, aula 52, tá? Então, isso é o que muda. Eu vou compartilhar com vocês esse material, eu já divido os grupos. Só um pouquinho aqui. Acho que eu não pus aqui para vocês editarem, tá como restrito. Então, eu colei o link ali, né? Eu peço que vocês abram. Todos vamos trabalhar no mesmo slide, tá? Não precisa fazer cópia, só tem que ficar atento a qual grupo vocês vão fazer parte. Então, hoje nós estamos em 11. Vai dar 2 pessoas por grupo. Eu vou deixar aqui 35 minutos, como tem menos pessoas. Deixa eu ver só. Deixa eu puxar aqui. Só no grupo que vai ficar aqui na Meet, tá? Eu deixei 3 pessoas. Mas não se preocupem que vai ficar gravando, tá? Não tem problema. Então, aqui no grupo 1 ficou a professora Carla, Elizabeth e Raquel, tá? No grupo 2, aí a professora Juliana e o Thiago. No grupo 3, Jaime e Jane. No grupo 4, Jorge e Rodrigo, tá? Então, esses são os grupos. Eu vou abrir a sala. Pode repetir qual que é a minha aula? Sim, eu vou repetir. Ó. Então, o grupo 1 é a professora Carla, Elizabeth, a professora Carla, Elizabeth e Raquel. O grupo 2 é aí o seu, professora Juliana e Thiago, o grupo 2, tá? No slide 2. E o grupo 3, Jaime e Jane. E o grupo 4, Jorge e Rodrigo. Eu vou abrir a sala e eu já vou passando. Bom, pessoal, aqui do grupo 1, né, vocês são aqui no slide 1, é aula... Deixa eu voltar aqui. É aula 48, então aí pensar numa aula, né, é mais um encaminhamento, a parte principal ali, né, uma aula integrada com linguagens e suas tecnologias, né. Então é isso, aí ali os objetivos, né, o tema tem ali na aula, né. Pessoal, alguma dúvida?
Não? Então eu vou passar no outro grupo, depois eu volto aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, eu estava sem áudio e estava falando com vocês. Tudo bem, colegas? Tudo bem. Estamos aí na reta final. É, Aí eu não vejo a hora de acabar. o objetivo, eu acho que é esse da aula, né? É. Você copiar, falou, né? Uhum. Então, eu já estou mexendo aqui, se vocês quiserem. Pode ser? Alguém quer escrever? Não, meu computador não está muito bom, não. Se você puder Posso escrever, daí se alguém quiser falar. Uhum. Pode Tá. ser. Espera aí. Deixa eu apresentar, pôr para apresentar, então. E daí vocês vão ajudando e... Eu vou abrir aqui no aula 48 no meu celular. O computador está meio travando. Tá. Então, o objetivo é esse, né, colegas? Conhecer Né? conceitos É. de integração regional com os acordos comerciais. Isso. E como os acordos comerciais são formados entre países. Sim. Acho que é isso, né? Sim. É o objetivo da aula, né? Eu peguei lá da aula e coloquei aqui. Tá. A 2. O próximo ali é área a integrar o componente curricular. Com qual componente a gente pode integrar? Deixa eu ver lá a aula, vamos ver a aula bem que trata. Trata de blocos econômicos, questão econômica. União aduaneira, dá para trabalhar com educação financeira, né? Eu imaginei isso também. Tipo, uma troca Oi? comercial. Eu imaginei isso também, uma troca comercial, né? É. Então, como é que é? Educação financeira, né? É assim que se chama a disciplina? É. Educação financeira? É. Educação financeira. Vocês estão enxergando que eu estou mexendo, né? Sim. Tá. Então, educação financeira. Espera aí, deixa eu só mudar o tipo de letra, colocar igual do outro. Calibre. Eu não tô vendo não, Raquel. Não sei. Tá. Tá. Encaminhamento metodológico. Então, o que nós faria? Primeiro, vou colocar. A hora que o professor projetou lá o exemplo, eu tirei um print bem ligeiro para ver o que os colegas tinham feito nesse. E foi justamente, não, esse foi práticas desportivas, foi outra coisa. Mas a pessoa colocou introdução e contextualização, divisão em grupos de pesquisa, debate, avaliação, extensões. Então, o que nós podíamos fazer? O que vocês sugerem? Ele falou que para ser interdisciplinar com as ciências humanas e sociais aplicadas, Não entra. aí a matemática, a educação matemática financeira não entraria, né? Não entra, né? É,
Puta vida. O que tem que ser? Tá, vamos lá, reconhecer. Será que tem que ser da área? Mas eu acho que não. Acho que não. Eu também acho que não. Acho que ele confundiu ali. Mas se vocês quiserem, a gente pode rever. O que vocês acham? Com quem que nós poderíamos fazer? Taxas de importação? Só se fosse com história? Para trabalhar a história dos blocos, porque é os blocos econômicos, ó, CEI, OPEP, Pacto Andino, trabalhar a história dos blocos econômicos, então vamos colocar história, o que vocês acham? Será que ele vai voltar na sala? Daí a gente podia perguntar, né? Vou deixar educação financeira, bracinho, história. Ele vai, daqui a pouco ele passa. É porque começa falando da integração regional, né? A aula 48, a cooperação entre países em uma determinada região geográfica para promover o comércio, investimentos e desenvolvimento econômico. Isso. Aí depois ele vai para os blocos, né? Isso. Econômicos e acordos comerciais. É, isso aí que eu estava falando, Pacto Andino. Daí vai a união do tipo de acordos, né? Uhum. O que são os benefícios e desafios. Eu acho que nós podíamos fazer um lapbook, solicitar um lapbook para os alunos desse assunto. Sim. O que vocês acham? Acho legal. Sim. O professor chegou, acho. É você, prof. Professor. Sim. Para fazer o trabalho interdisciplinar aqui é com linguagens e as suas tecnologias? Isso. Uhum. Então não pode ser com outra, né? De outra área, da área de exatas. Não, bom, pode ser, gente, pode ser. É porque eu acho que tem aquela questão dos itinerários, né, prof? Tem que Sim. ver se tem a disciplina, né? Sim. Vocês lembram No de ano. todas? Deixa eu dar uma pesquisar aqui, eu não lembro de todas que tem. Não, é só para saber se teria que ser da área de linguagens, que daí a gente, né? Mas eu acho que foi por isso que você falou, prof. Sim, porque ali, né, quando opta, né, linguagem para as tecnologias, aí Então, tá ali dentro. exatamente. Tá, Mas se então vocês vamos quiserem deixar. fazer de outra, gente, pode ser, tá? Não, vamos deixar a história, então, colegas, pode ser? Pode ser. Então, fechou. Tá. Como encaminhamento metodológico, vamos lá? O que vocês sugerem? Vocês acham que dava de nós colocar? Alguma de vocês tem o itinerário? Eu tenho. Tá. Então, tu já trabalhou essa aula, né? Ou ainda não? Não Não, cheguei, ainda não trabalhei. eu fiquei no jogo lá, perdi muitas aulas, assim. Aquele jogo lá sobre globalização, né? E daí não cheguei essa aula ainda não. Uhum. Então, o que vocês sugerem aqui no encaminhamento metodológico para colocar? Mas vai ser um lapbook mesmo ou Não, agora mudamos, né? Estamos falando de jogo, não sei. Por isso que eu perguntei se vocês têm o itinerário e vocês já trabalharam essa aula, né? Eu tenho o itinerário, mas eu não trabalhei essa aula ainda, estou um pouco atrasada. Uhum. Porque por conta das plataformas que a gente teve que parar na escola para fazer um trabalho conjunto lá, e aí a gente acabou atrasando um pouco desculpa, o conteúdo. Uhum. Não cheguei ainda nessa aula. Uhum. Nem sei se eu vou conseguir chegar até o final do trimestre, está faltando 2 semanas, né? 3? Pois 2. tá acabando já 2, né? Tá.
Então, como nós trabalharíamos essa aula? Primeiro momento, apresentaria o conteúdo do LRCO para eles. E daí, o que vocês acham? Trabalharia o Lapbook ou não? Ou iria para jogo? Porque agora é a metodologia, né? Que metodologia utilizar para trabalhar nessa aula? Eu acho que o Lapbook seria interessante, né, para eles fazerem, Sobre contar o assunto. já que vai trabalhar junto com a história, né? Trabalhar quais são os conceitos lá de... E daí dá para fazer esse símbolo aqui, ó, o símbolo da CEI, da OPEP, do Pacto Andino, nas abinhas que vai abrindo, né? Sim. E daí as informações de cada um nas abinhas. Nossa, ia dar um Lapbook muito bacana esse. Aí, sim. O que é a União Aduaneira, dava para pedir fazer em cartolina até, grande. E como fecha com o mundo do trabalho, é um conteúdo bom para a história, né? Sim. Então, vamos lá. Ai, não sei se é assim que escreve, né, Pedro? Depois tem que pesquisar certo, deixa eu ver. Eu fiz com... tá certo. Vão vendo e comentando aí o que vocês acham, professores, colegas. Eu estou projetando a guia errada para vocês. Agora que eu vi. É essa aqui que eu quero compartilhar. Agora que eu vi, colegas. Vocês não falaram nada. Agora sim vocês enxergam. O que vocês acham? Acho que tá ok. Primeiro momento, né? Trabalhar com eles o conteúdo, fazer a abordagem que remete ao contexto histórico.
Lapbook é individual, né? Sim. Poderia ser individual ou em duplas, o que vocês acham? Tudo depende do tamanho das turmas, né? Eu sempre, quando vou trabalhar esse tipo de atividade, observo o tamanho da turma. Eu não sei que tamanho são as turmas de vocês. A minha turma é uma turma pequena, deve Então, daí uns 20 geralmente alunos no terceiro ano. é melhor. Eu geralmente trabalho individual, inclusive nos pequenos. Eu faço o Labbook para os pequenos. O último que eu fiz de 7º ano, que eu fiz sobre Brasil, né, dados gerais do Brasil, eu fiz individual. E aí, claro que não é em uma aula que faz. Aí eu recolhia tudo, levava embora, no outro dia eu trazia tudo de novo, devolvia, porque senão eles perdem, eles estragam. Então, assim, nossa, deu uma mão de obra, mas ficou muito bom o trabalho. E aí a escola, que a nossa escola é muito boa, bem servida de materiais. Eu usei papel colorido, né, para eles recortarem, folhas coloridas, o sulfite colorido, né. E aí, nossa, ficou bem bacana os Lapbook. Eu nunca fiz. E daí com os ensino médio eu faço bastante, eles adoram fazer. Eu nem conhecia, no outra planilha de política, do a Fica ali apresentou, eu fiquei conhecendo. Se eu tivesse fotografado, eu ia trazer um de energias. Nossa, eles fizeram um que é sensacional. O quarto técnico, que daí eles são maiores, né? São mais criativos. Menina, eles fizeram com dobraduras internas. Não, precisa ver, é uma coisa maravilhosa. Eu disse que eu queria para mim aquele Lapbook de tão bonito que ficou. Então, eu vou continuar ali e vocês me dizem. Então, na próxima etapa, o que vocês me dizem? Encaminhar uma pesquisa individual para o preenchimento do Lapbook ou a gente traz as informações para o Lapbook? Eu gosto de trazer um pouco de informações, e daí o que eles quiserem colocar mais, eles podem pesquisar. Aí só que daí, é claro, dá um pouco de mais de trabalho para a gente, mas eu sempre já trago algumas informações para eles, porque senão, aí vocês sabem, né? Pelo menos os nossos aqui, meu Deus. Não, né? Pode ser. Encaminhar para pesquisar ou a gente traz meio pronto? Acho que pode deixar eles pesquisarem, né? Pesquisa para o preenchimento do Lapbook com as informações de. Aí vamos ver o que a gente vai pedir. Os blocos, né? Podem, se quiserem ir me falando o que a gente pode pedir no Lapbook. Tá, os blocos. Quando surgiu a história, os países que fazem parte, tipo isso ou não? Eu não escuto o que você fala, prof, se puder falar mais alto, mais perto do teu microfone, onde está o microfone. Tipo, o ano que surgiu, os países que fazem... Informações gerais, né? Informações gerais. Dos blocos, que daí entra os países integrantes, ano de formação, etc., né? Eu acho que também os principais produtos, né? Produtos de influência dos blocos, relações comerciais, dá para pedir, né? As relações comerciais. Daí tem os tipos de acordos, né? Sim, tem os tipos de acordos. Eu acho que isso tá bom. Acho que tá bom. Daí, no terceiro momento, seria a confecção dos Lapbooks em sala? Confecção, né, em sala, para o professor poder acompanhar, né? Nós estamos falando de quanto tempo para eles fazerem essa atividade, será? Quanto tempo você demora? Eu nunca fiz o Lapbook. Leva umas 4 aulas. Umas 4 aulas? Umas 4 aulas. Se você tem 2 por semana, vai ir 2 semanas. Uma semana você encaminha isso e na outra semana você... Na trilha de geopolítica a gente tem 3 aulas. Ai, que ótimo. Então dá, acho que 2 semanas. 2 semanas dá. Dá para fazer. Para fazer bem feitinho, né?
diminuir esse tamanho do livro aqui para caber mais. Ah, não, mas está faltando uma coisa aqui, colegas. Como o trabalho é em conjunto com a prof de História, a gente tem que considerar que vai trabalhar nas nossas aulas e na dela também, né? Uma Sim, semana aí, né? mas acho que 2 semanas. Mas aí vai dar muita aula, entende? Então a gente tem que aumentar aqui a quantidade de trabalho, porque senão eles vão fazer isso em 2 semanas para a nossa aula. Daí vão ser 6 aulas, entendeu? Se juntar de história, vai dar 10 aulas, porque eu acho que é 2 aulas de história semanal, né? São 2. Contando que a prof trabalha as 2 aulas semanais dela, a não ser que ela só trabalhe 2 aulas, porque é menos, né? Então a gente pode considerar 2 aulas dela. Tá, Sim. vamos inserir aqui. Então, auxílio dos estudantes e aqui tem que considerar a parte histórica, né? Sim. Influência, dados históricos. Entre parênteses, ver com o professor de história. Que daí o professor de história iria auxiliar, entende? Eu estou pensando nas minhas professoras de história aqui, como elas são, que daí elas auxiliam e fariam, que elas também trabalham assim, algumas com eles. Aí aqui o acompanhamento em sala, auxílio dos estudantes, dos assuntos que são mais afins da geopolítica. Os de história serão aprofundados nas aulas de história. Pode ser? Pode ser. Profs, falem, eu estou escrevendo, vocês estão quietinhos. Professora. Assim, o que vocês acham? Para mim tá ok. Tá. E final, para avaliar a entrega, vamos pedir apresentação ou só entrega? Como você costuma fazer? Entrega? Só entrega? Então pode ser entrega. No caso, geopolítica é ensino médio, né? Ensino médio dá para pedir para eles apresentarem, falar o que eles entenderam, o que eles assimilaram no assunto, para eles o que foi. Fazer uma breve. Isso, comentário do que eles acharam da atividade. Comentário, você né? Entendeu? Porque senão fica só assim, ó, professor, o nosso trabalho. Entendeu? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, apresentação, né? Finalizando a atividade, todos entregam seu trabalho e fazem um breve comentário, porque como são todos, né? Sim. Dá para fazer aquele... uma vez trabalhei com eles, execução de cards o ano passado, e aí cada um fez o seu, né? Era individual também. E aí era assim, no comentário lá era o ponto forte e o ponto fraco, sabe? Ótimo, aí pode eles ser acharam, isso. foi bem legal, porque teve uns que adoraram, né? Outros odiaram, mas foi interessante, porque daí todo mundo contribuiu. Pontos fortes e pontos fracos, isso? Do seu lapbook. Do seu, né? Do dele. Do seu. Né? Cada um ele vai falar do dele, o que ele achou do dele. Então, muito bem. Deixa eu ver como vocês estão vendo essa apresentação. Vai ficar assim lá na hora de apresentar para o prof, né? Deixa eu diminuir essa letra. O que mais? Alguma coisa? Eu acho que é isso, né?
Ah, se nós conseguíssemos fazer tudo assim tão fácil. Não vou ouvir na Carla, mas acho que é isso. O meu ligou aqui, a câmera não liga de jeito nenhum mais. Ah, mas o meu hoje estava com dificuldade de ligar também, dizendo Meet não pode usar essa câmera, o meu dizia. Eu não consigo ligar. Nossa. É, mas a gente está te ouvindo. Importante que dê pra Melhorou o ouvir. áudio? Não, tá igual. Olha, eu não consigo mexer aqui em cima. Será que eu ultrapassei o limite? Acho que eu ultrapassei aqui o limite. Ah, não, estou no lugar errado, gente. Estou tentando mexer lá na apresentação. Ô, maluco. É aqui que eu tenho que mexer. Professor? Que link que a gente coloca aqui embaixo, gente, no último slide? É o link de... O material, né, que ele falou. Podia pegar na trilha. Ah, tá. Mas, ó, não tá me permitindo mexer, por que será? Professor? Oi? A câmera não estragou aqui, eu não consigo ligar mais, professor. Ah, tranquilo, prof. Tranquilo. Ela caiu, eu tentei arrumar, mas não consigo. Tudo bem. Não tá cabendo tudo aqui nesse slide agora, professor. Não consigo não, pô. Sei lá. Prof, se quiser inserir outro slide, Será que é melhor, prof? Eu acho que sim, porque não tá dando aceitando mais eu mexer aqui. explicar aquele maisinho ali no canto esquerdo, Sim, aí ele... vou ter que fazer isso. Tá. Então, os links, né? Faltou. Então, o link da aula.
Feito, então, colegas, eu acho. Isso? Alguma Isso. coisa que vocês queiram acrescentar? Não, tá ótimo. Quem vai ser a... que vai Eu posso comentar? apresentar. Daí você compartilha lá na hora? Compartilhe. professora É que eu acho que vai ter alguém compartilhando, é no mesmo, acho, ó. Daí pode ser? Você está conseguindo enxergar direito ou está muito pequenininho? Ó, do jeito que ficou. Ah, é que não está apresentando, né? Deixa eu apresentar para Da você. hora que colocar, eu. Ó, Eu que acha? consigo. Consegue? Uhum. Beleza. Feito, então. Vou aproveitar e vou no banheiro. Já que Ok. terminamos, enquanto o prof não chama nós. Ah, já tá, falta 3 minutos só. Mas acho que dá tempo até todo mundo voltar para a sala. Quase encerrando aí, falta um minutinho. Colegas, eu estava me lembrando, nós somos o grupo 1, né? Então, já vou deixar aí, prof, eu acho. Sim, pode deixar. Aí Agora depois, que eu me lembrei ainda. sim. Depois, se puder, passando para os outros, eu não sei se você tem intervalo aí agora, tem que. Tem. Tem. Uhum. Você consegue ir passando para os outros? Acho que sim, prof. Qualquer coisa, compartilha aqui. Tá. Bom, pessoal, eu acho que todos voltaram já, né? Então vamos começar aqui pelo grupo 1, para ver aqui o esboço da aula, né? O que vocês planejaram. Pode iniciar. Tá, professor, eu que vou apresentar. Então, a gente está apresentando a aula 48, né? O objetivo, o tema, né, da aula é reconhecer o conceito de integração regional e como os acordos comerciais são formados entre os países. A gente pensou, então, em fazer, né, a trilha de geopolítica junto com história, eu, a professora Raquel e a Carla. E aí, o encaminhamento metodológico seria a elaboração do LabBook. Então, em primeiro momento, né, seria trabalhado em sala com os estudantes, né, o conteúdo da aula,
fazendo as abordagens, né, necessárias para contextualizar historicamente, né, como que cada grupo foi formado, e destacando aí, né, também como que o professor de história iria aprofundar, né, esse conhecimento, daí o conhecimento histórico com as turmas. A segunda etapa seria encaminhar a pesquisa, né, para o preenchimento do LEP-book. Essa pesquisa será feita, então, pelos alunos, e será um trabalho individual, né? Aí a gente pensou em delinear alguns tópicos, né? O que tem que ter no LEP-book lá. Então, quais são os blocos, as informações gerais, né, dos blocos, os produtos de influências, né, desse bloco e as relações comerciais e os tipos de acordo. Aí os dados históricos eu trabalharia junto com a professora ou professora de história. Acompanhar, né, a confecção depois no passo 3, os trabalhos, né, a elaboração em sala de aula, auxiliando, né, os estudantes com os assuntos afins aí da geopolítica, e os afins de história serão aprofundados pelo professor, né, pelo São frutas como e o 4, finalizando a atividade, né, todos os alunos entregariam o trabalho e faziam um breve comentário sobre os pontos fortes e fracos, né, do seu LEP-book. Então, assim, o que ele achou de ponto forte, né, na elaboração, o que ele aprendeu, né, qual foi a experiência, né, o que ele mais gostou, e o ponto fraco, né, o que ele não gostou e, de repente, alguma sugestão para melhorar, né? Aí seria isso. Beleza, obrigado. O LEP-book é uma atividade diferente, então ficou bacana aí. Você pode passar, professora Raquel, para o grupo 2? Tem que segurar mesmo. E daí, uma coisa que me deixou muito chateado é a Cauane. Aqui tem os links, né? Porque as duas elas estão levando nas coxas a Cauane. Então, o grupo 2 sou eu e o professor Tiago. Eu achei que ela, no momento se deslocando, mas como vocês sabem, eu não sou da disciplina de geografia, né? Então, tentei sistematizar as ideias aqui que a gente foi trocando. Então, a aula fala sobre os blocos econômicos mundiais e seu papel geopolítico na atualidade. A atividade interdisciplinar seria a proposta para as disciplinas, né, para os componentes curriculares de geopolítica, língua estrangeira moderna, no inglês, e língua portuguesa. Então, se puder passar para mim, para o próximo slide, porque não coube ali, eu inseri mais slides. Aqui ali não aparece. Qual que pesa mais? Para mim não está aparecendo. Eu coloquei ali, não sei será que, professor Luiz, será que porque eu estou no Deixa eu dar uma olhada aqui no. Será que eu estou no meu, daí eu interrompo e o professor compartilha? Pode ser, prof? O que fazemos? Só uma atividade. Ou posso compartilhar do Pode meu? ser? Pode ser, prof, compartilha do seu. Vou dar uma olhada no meu aqui. Deixa eu só colocar uma guia, né? Daí eu disse assim, olha, tem umas atividades. Parece aí? Tá. Então, essa parte já falei. E aqui, então, uma sistematização dos encaminhamentos, né? Então, a introdução ao tema seria a disciplina de geopolítica, a aula que está no RCO, que traz os conceitos, alguns exemplos dos blocos econômicos. E aí, em língua portuguesa, né, especificar e também abordar o Brexit como um exemplo, né, para estudar esse conteúdo. E em inglês, então, apresentar o Brexit e colocar alguns vocabulários que estão relacionados a esse momento, né, do Brexit. Então, como withdrawal, referendum, trade agreement, outras coisas.
Aí, no segundo momento, né, para de língua portuguesa e inglês, né, então, em português, ler um texto informativo sobre isso e os seus efeitos, né, na economia global, que também entra na geopolítica, e em inglês, pesquisar em jornais ingleses, né, ou fazer a leitura de um artigo em inglês e descrever quais foram os eventos que estavam relacionados ao Brexit. Depois disso, né, então as 3 disciplinas juntas, fazer a discussão, dividir em grupos, né, e que eles discutam essas diferenças e essas semelhanças do impacto do Brexit no Reino Unido e para o Mercosul no Brasil. E a discussão deveria ser feita nos 2 idiomas, né? O professor Tiago comentou que alguns alunos procuram fazer, né? Ele sugere que façam na outra língua, porque também faz parte, né, da nossa modernidade, quem sabe falar 2, 3 línguas, né, e também acho que faz parte dessas relações econômicas, né, então também pode ganhar como motivação os pontos a mais, né, pelo esforço maior também, fazer nas 2 línguas. E aí a produção textual, tanto para a língua portuguesa como para a geopolítica, né, escrever um ensaio sobre os blocos econômicos e a influência, né, nas relações comerciais do Brasil com outros países, e em inglês escrever um parágrafo, né, conforme o professor desejar, uma carta simulando a opinião do cidadão britânico sobre o Brexit, usando o vocabulário aprendido. Depois disso, a apresentação com as 3 disciplinas e a reflexão com as 3 disciplinas também. Era isso, professor Tiago? não me engano, uma delas... O meu colega ali. Ficou bom, né? Aí, a sugestão de trabalhar bilíngue, né? Interessante também. Bacana. Eu acho bem interessante, porque normalmente os alunos, eles não veem tanta, às vezes, utilidade para o inglês, né? Alguns acham que é difícil, é só para a gente não... né? E assim, eu acho que traz eles mais para a realidade, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, você vai sentir necessidade de falar outra língua, de escrever outra língua, de ler um documento em outra língua, às vezes até de se informar, né, saber notícias em outra língua. Então, acho bem legal. Sim. Até eu estava vendo que os cursos de mandarim são muito procurados hoje, porque devido às relações comerciais, enfim. Então, é claro que ainda já que para quem está no mercado de trabalho, né? Mas é interessante. Então é isso, obrigado, grupo 3. Grupo 2. O grupo 3. É a gente, né? Isso. Tá. Alguém pode passar um slide? É esse aqui mesmo, né? Isso, é esse aqui. Isso, eu estou compartilhando. Já tá, já. Então, o nosso tema é da aula 51, né, que fala sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, que é o Brexit, né? Então, o objetivo e o assunto, o tema, né, são os fatores que contribuíram para essa saída do Brexit e também as relações que isso trouxe, né, com relação ao Reino Unido e à União Europeia. E aí, até eu já tinha trabalhado essa aula com o 3º ano, né, tem uma relação interessante que eles trazem com as práticas esportivas, né? Então a gente escolheu como linguagem suas tecnologias, a área curricular aí para a gente relacionar, né? Principalmente educação física, né? Que trata do tema de como isso impactou, essa saída impactou para a Liga Inglesa de Futebol, né? Que todas os clubes, a maioria dos países onde tem as competições de futebol, né? Eles têm lá um limite X para atletas de fora. Estrangeiros, né? No Brasil também tem isso, não sei se é 6 ou 7 o máximo de estrangeiros por clube que pode ter. Então, na liga inglesa, que é a Premier League, que é uma das mais, digamos assim, a mais acompanhada no mundo, tem muitos times famosos, né? Então, eles, quando foi feita a saída oficializada a saída em 2020, né? Então, teve que mudar algumas regras internas dessa liga também, porque antes os atletas que eram dos países da União Europeia, Alemanha, França, né, que atuavam no Reino Unido, eles eram como se fossem naturais daquele local, né, não eram contabilizados como estrangeiros. E quando passa a sair do Reino Unido,
Então, o Reino Unido da União Europeia, então esses atletas passam a ser considerados estrangeiros, né? E aí tem um limite, então extrapolava. Então eles têm muitos atletas de fora lá, então tiveram que mudar as regras. Então o nosso trabalho ele estaria vinculado a esse tema, né? Com essa disciplina aqui de educação física. E aí a gente sugeria, né? Primeiramente ia contextualizar o assunto, né? Abordar um vídeo que trabalharia isso, né? Um pouquinho da questão de quantos atletas é permitido e tal, como foi a saída do Reino Unido, né, algo não muito demorado. E aí, após a gente explicaria o conteúdo, né, como a gente pôs aqui, né, expondo um pouquinho dessa problemática para a Liga de Futebol Inglesa. E aí a gente trabalharia em grupos, né, com pesquisas, né, para eles compararem como funciona, de repente, esse tipo de competição no Brasil, né, ou como funciona na União Europeia e agora como que é só no Reino Unido, né, para eles relacionarem os impactos que essa saída também trouxe com a questão da atividade desse esporte, né. Então, esses grupos, eles efetuariam uma pesquisa e a gente também, para socialização depois da pesquisa deles, né, então a gente faria um debate falando dos contras e dos prós dessa saída, né, e também se isso foi positivo ou negativo para os times de futebol nesse sentido. Então é um assunto que, pelo que eu vi na turma que eu tenho, atraiu um pouco mais de interesse, né, principalmente dos meninos, né, como é um terceiro ano bem apático, até comentei com a professora, terceiros anos são cada ano passam mais complicados, mais vontade de dormir que eles têm, que eu não sei de onde tira tanta vontade de dormir, e é um matutino que eu tenho. Eu falei, é uma turma pequena, 22 alunos, de um bairro bom aqui de Toledo, famílias bem estruturadas, e acho que 6 ou 7 se inscreveram para fazer ENEM e vestibular, e não sabem o que vão fazer, isso que eu trabalho projeto de vida com eles, um e outro que tem, assim, um objetivo já, eu quero atuar nessa área, quero fazer isso, né? Tem alguns ali que trabalham com os pais, que já queriam ter largado os estudos, mas não podem, né? Então, tem essas questões. Daí, os links que a gente utilizou ali são 2 da trilha geopolítica, né? Que seria o esporte como ferramenta de política externa das nações, né? É a nova geopolítica do esporte. E um link que trabalharia, que ajudaria a trabalhar a questão do debate, né? Dessas trocas de informações. Acho que é nesse sentido. Bacana, um trabalho diferente, hein, que seria bem atrativo para os alunos, né, envolvendo futebol, enfim, aí uma atividade bacana, né? Eu até comentei ali, se o meu filho tivesse nessa aula, ele ia ficar doidado, assim, porque ele busca tudo que é informação e assiste tudo. E jogos, seria uma estratégia online, nossa. Né? Tudo que eles gostam, os meninos principalmente. Sim. Tem alguns meninos que também, mas são... E a língua inglesa, né? Outro dia eu perguntei lá para o menino para que time que ele torce, falou para o City, né? Então eles estão, como o senhor falou, a língua inglesa, eu acho que é a mais forte agora economicamente, considerada tecnicamente, né? Então eles estão acompanhando bastante. A gente vê as camisetas, né, dos times também. Então, tem alunos que eu conheço aí que não acompanham o futebol brasileiro, só estrangeiro. Né? Só estrangeiro. Por causa dessa questão de, digamos assim, patrocínio deles é mais forte, a divulgação, né, tudo isso, né, nos jogos online aparece mais aqueles times do que os nacionais aqui, né, então tudo isso puxa. E às vezes surpreende, né? Outro dia eu falava, qual é o melhor jogador? O De Bruyne, né? Eu achei que ia falar um brasileiro, falou lá do jogador que joga lá na Inglaterra, né? Então aí, os efeitos da globalização. Beleza, obrigado, grupo 3. O grupo 4. Então a gente pegou o tema lá sobre os principais organismos internacionais. Aí a gente selecionou a ONU, os direitos humanos da ONU. Então, eu pedi para os alunos, de repente, elaborar novas propostas aí para serem acrescentadas aos direitos internacionais, que esses direitos eles são de 1948. E de lá para cá, então, muita coisa mudou, né? A questão de gênero, a questão de meio ambiente, tá? E a gente trabalharia, então, junto com o professor de português, tecnologias e suas linguagens. E sobre a avaliação, de repente, a gente ia propor, então, o debate entre os temas, as propostas que os alunos encaminharam. Tá?
E o nosso trabalho, então, é basicamente isso. Beleza, né? Mais um tema interessante ainda é rever as questões dos direitos humanos, como o professor falou, né? Tem que algumas coisas têm que ser revistas. Então, interessante. Beleza, obrigado, grupo 4. Pessoal, mais algum comentário sobre algo a mais que vocês gostariam de falar? É isso? Então, beleza, parabéns aí, pessoal, né? Quando a gente tem tempo para planejar e conversar, né? Sai ótimas atividades aí interdisciplinares. Aqui para a gente, deixa eu ver. Estamos nos finalmente. Lembrando, né, que o prazo de entrega do diário foi dia 16, tá? Mas pode continuar enviando quem não enviou. E lá, como eu falei anteriormente, nem todos estavam aqui no início, tem os 2 slides lá da autoavaliação e avaliação do grupo, e aí depois tem mais um slide, uma reflexão sobre o grupo de estudos, tá? Então, alguns esqueceram de preencher aquele. Mas quem eu não devolvi, não falei nada, tá tudo certo, tá? Quem às vezes esqueceu de alguma coisa, eu mandei mensagem, tá? Mandei no WhatsApp, enfim. Então, quem não mandei nada, tá tudo certo. Se alguém precisar consertar alguma coisa, tem que cancelar o envio, tá? Cancela o envio e envia novamente. A partir da semana que vem, vocês podem apresentar já, tá? A partir da semana que vem, vocês podem apresentar. Eu vou enviar uma tabela ali para vocês colocarem o nome, tá? Até amanhã eu envio. Então, professor, temos feito uma excelente jornada. Por isso, vamos compartilhar com nossos pares como desenvolvemos a implementação, destacando a aprendizagem dos estudantes. Isso também é um momento para observarmos o compartilhamento das práticas dos professores da nossa turma e, a partir dessas experiências, podemos pensar em novas possibilidades para nossas aulas. Então, na próxima semana teremos 40 minutos para as apresentações. Se tiver mais gente, eu posso esticar um pouco mais. Então, cada um terá aí 5 minutos, tem a média para falar, para dar tempo de todo mundo, né, apresentar. A entrega do relato é até dia 30. Então, deixa eu abrir aqui. Eu falei no início que tem 2 slides lá no final, né? Então, lá no final do relato, tem esse slide aqui, tá? Não que seja obrigatório vocês preencherem, é só uma orientação para vocês, a apresentação. Então, aqui, né, escrever aqui a escola, a série, aqui uma foto, né, se alguém quiser colocar, e aqui resumir a apresentação em alguns tópicos, né, destacando os mais relevantes, que são os resultados. Então, como não é muito tempo, se bem que a nossa turma ficou pequena, né, depois no dia a gente vê ali o número de quantos vão apresentar no dia, pode esticar esse tempo. Mas focar ali, descrever como foi, né, e os resultados, né, dá para falar um pouco da realidade da escola também. Então, acho que o nosso grupo vai ficar tranquilo em relação ao tempo. Mas não precisa preencher esses slides, tá? Quem quiser pode preencher para nortear aí a apresentação. E aquilo que eu falei no início, né? A apresentação ela vale 10 pontos, mas o mais importante é aqui apresentar, compartilhar com os colegas, né? Então, aqui hoje discutimos o conceito de integração curricular, conhecemos propostas de integração curricular e planejamos, né, socializamos uma atividade aí de integração curricular. Eu vou postar ali o link da avaliação da reunião, né? E vou tirar uma foto. Então, uma foto. Pronto. Pessoal, então tem o link ali, né? Quem quiser conversar alguma coisa, mais alguma questão, fico mais um tempo aqui. Aos demais, um bom aí restante de semana e até semana que vem. Qualquer coisa, se inscreva. Tchau, tchau. Reunião 8, né? Isso, reunião 8, turma aí. Beleza, até mais. É 8 ou a 9? Desculpa, é a 9, professor, é a 9. 9. É a 9. Está querendo segurar vocês mais uma aí, ó. Tchau para vocês aí, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau. Até, professor.